Olá, meus amigos! Mais uma aula de Direito Administrativo. E o meu nome é Leonardo Torres. E mais uma vez é um grande prazer, é uma grande satisfação estar com você, nobre colega, em mais uma aula. Yes! Pura vida, gente, tudo nosso, a administração pública nos aguarde. Vamos chegar com tudo, legal. Na aula de hoje, iremos tratar de um tema importantérrimo. Meu cabelo tá muito lindo. Ó, o deu uma ajeitadinha agora, né? Ficou meio de ladinho aqui, tá legal, né? A minha piaçava ruiva. Vamos lá, gente, ó. Cabelo lindo, lindo, lindo. Vamos lá então, gente. A aula de hoje iremos tratar de um tema super importante. Qual que é o tema? Vamos lá? Iremos tratar aqui, gente, ó, do tema agentes públicos. Tema super importante. Vamos lá então com muita tranquilidade, com muita paz. Amigos e amigas, atenção, hein? O que é um agente público? O agente público é todo aquele que exerça uma função pública. O agente público é todo aquele que vai exercer uma função pública, gente. Então, agente público é todo aquele que exerce uma função pública. Não importa como, tá? Remunerado, não remunerado, aprovado em concurso público, né, pela meritocracia, eleito pelo povo, nomeado pela tia, não importa. Se você, por alguns instantes, exercer uma função pública, mesmo que de forma precária, mesmo sem remuneração, naquele instante você foi um agente público. Do coveiro, que ocupa um cargo efetivo, até o presidente da República, que o povo elege, eles são agentes públicos, ok? Legal. Outro ponto importante, coloquem assim, gente, ó, observação. Teoria do órgão. Teoria do órgão. Essa teoria, que se chama teoria do órgão, ela foi criada pelo alemão, saudoso, já faleceu há mais de 100 anos, Otto Diercke. Gente, Otto Diercke. O Otto Diercke, gente, um alemão que já faleceu aí há mais de um centenário, ele criou uma teoria que é bem interessante. Essa teoria do órgão, mesma coisa que teoria da imputação, tá? Imputação objetiva. A teoria do órgão ou teoria da imputação objetiva. Gente, essa teoria ela foi criada para quê? Para tentar explicar essa relação jurídica entre o Estado e o agente público. Ela foi criada para quê, gente? Para tentar explicar essa relação jurídica entre o Estado e o agente público. Por que você, agente público, se diz um representante do Estado? O que embasa isso? Teoria do órgão. Para o Otto Diercke, o agente público ele é o Estado. Para o Otto Diercke, o agente público é um órgão do Estado. Então, a partir de agora, viram, por exemplo, um policial militar na rua? Prazer, Estado. Gente, tanto que você imputa ao Estado os atos praticados pelos agentes públicos. Tanto que você considera como ato do Estado o ato praticado pelo agente público. Ok? Teoria do órgão ou teoria da imputação objetiva, uma ficção jurídica, mas que é adotada aí pelo direito administrativo pátrio. Vamos lá então, coloquem assim, gente, ponto de número 1, vamos lá? Ponto de número 1, coloquem assim, categorias. Gente, quais são as categorias de agentes públicos? Categorias de agentes públicos. 1.1, gente, qual que é a primeira categoria? 1.1. Primeira categoria de agente público são lá os agentes políticos. Então, primeira categoria de agente público são os agentes políticos. Gente, normalmente, qual que é a regra, pelo menos, tá? Eu começo pelo conceito e dou um exemplo para elucidá-lo, para esclarecê-lo. Aqui eu farei diferente. Começarei com os exemplos, né? Quem são os agentes políticos e depois eu darei o conceito. É uma inversão por questões didáticas. Vamos lá, gente, agentes políticos. Então, exemplos de agentes políticos, quem são? Por exemplo, aqui, ó, vamos lá, não durmam. Chefes do Poder Executivo, mais auxiliares imediatos. Chefes do Poder Executivo mais auxiliares imediatos. Ok. Presidente da República e ministros de Estado, governadores e secretários estaduais, prefeitos e secretários municipais, são agentes políticos. Legal. Além deles, temos aqui, ó, os membros de poder. Gente, membros de poder. Membros do Poder Judiciário, os magistrados, membros do Ministério Público, por exemplo, o promotor de justiça, o procurador da República. Por exemplo, aqui, membros do Poder Legislativo, os parlamentares. Membros da Defensoria Pública, hein? O defensor público, entendimento moderno, ele é um agente político, sim. Membros da diplomacia. Lá o cônsul, o embaixador, por exemplo, e também os membros de tribunais de contas, os ministros do TCU, os ministros do TCU, os conselheiros de TCE e TCMs,
Então, calma lá, deixa eu ver se eu entendi. Chefes do Poder Executivo, auxiliares imediatos, membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, membros do Poder Legislativo, membros da Defensoria Pública, membros da Diplomacia e membros do Tribunal de Contas. Gente, cuidado, hein? Membro de poder, que é um agente político, é aquele que exerce a função típica do poder. Ah, mas eu sou, por exemplo, aqui um oficial de justiça do Poder Judiciário. Eu sou um agente político. Não. Você integra uma outra categoria, você é um servidor público e integra qual categoria? O agente administrativo, que iremos estudar lá daqui a pouquinho. Membro do Poder Judiciário é o juiz, basicamente. Ok? Legal. O que nós notaremos aqui? Ó? Que os agentes políticos têm várias prerrogativas. O que são prerrogativas? Cuidado, gente. Prerrogativas são garantias para que você exerça o cargo com imparcialidade. São garantias do cargo para que você não ceda a pressões externas. São garantias do cargo, gente. Por exemplo, ó, foro por prerrogativa de função. Por exemplo, ó, o presidente da República, quando pratica um crime comum, ele não é julgado por um juiz singular, por um único juiz, não. Ele é julgado por um órgão colegiado, pelo Supremo Tribunal Federal. E desde que 2/3 da Câmara dos Deputados concordem com isso. O presidente da República praticou um crime de responsabilidade, desde que 2/3 da Câmara dos Deputados concordem, ele será julgado pelo crime de responsabilidade pelo Senado. É o foro por prerrogativa de função. Outro exemplo, ó. Os parlamentares têm aquela imunidade material, ou seja, são imunes, penal e civilmente, por suas opiniões, palavras e votos, lógico, desde que decorram da atividade parlamentar. Os parlamentares têm aquela imunidade formal, né? aquela imunidade processual, só serão presos em flagrante delito por crimes inafiançáveis e em até 24 horas é fundamental que seja comunicada à casa respectiva que resolverá a prisão em flagrante. Ou seja, eles podem, a respectiva casa do parlamentar pode sustar aquela prisão em flagrante. Olha que interessante. A Câmara também, o Senado, enfim, podem sustar o andamento de um processo penal contra o parlamentar até o final do mandato. São várias prerrogativas, tá? E algumas delas, a tendência é que acabem, tá? Por exemplo, foro por prerrogativa de função, uma tendência é que ela acabe. Gente, outro ponto importante, ó. Geralmente as atribuições de um agente político são previstas onde? Ou na Constituição de 88, ou em leis especiais, tá? Então, geralmente, a atribuição de um agente político é prevista onde? Ou na Constituição ou em leis especiais. Leis especiais. Ok? Legal. Vamos lá, gente. A próxima categoria, 1.2, com muita calma, são os militares. Galera, cuidado aqui, hein? Pelo amor de Deus. Militares, por exemplo, aqui os militares federais, qual que é a previsão deles? Ó, lá no artigo 142 e no 143 da Constituição Federal. Artigo 142 e o 143 da Carta Magna da Constituição Cidadã. Gente, quem que é o militar? É todo aquele que é regido por um regime militar. Eu ia colocar remige não, né? O regime. Vamos lá, gente. O regime militar é todo aquele que é regido por um regime militar. Não importa onde ele atue, se é num órgão civil ou órgão militar. O militar é todo aquele que é regido por um regime militar. Não importa se atue no órgão civil ou militar. E vocês sabem, né? O regime militar é caracterizado pela obediência, pela hierarquia. Tanto que, por exemplo, ó, não cabe quanto ao mérito habeas corpus contra a punição disciplinar militar. Não cabe. Outro exemplo, gente, ó, militar não tem direito à greve, militar não tem direito à sindicalização, é um regime diferenciado. Ok? Legal. Vamos lá. Mais uma categoria de agentes públicos, 1.3. São os particulares. Particulares em colaboração com o Estado. Com muita calma. Particulares em colaboração com o Estado. Particulares em colaboração com o Estado. Até pelo próprio nome sugestivo, né, gente? São particulares que colaboram com o Estado, ora de forma espontânea e ora de forma nem tão espontânea assim. Tudo bem, gente? Então, os particulares que colaboram com o Estado, pelo próprio nome sugestivo, são particulares que, de forma espontânea ou nem tanto, eles colaboram com o Estado. Ok?
Vamos lá então, gente. Venham comigo aqui. Quais são as categorias de particulares em colaboração com o Estado? Então venham comigo, gente, ó. Primeira categoria, vamos lá aqui, primeira categoria, são os agentes honoríficos. Gente, o agente honorífico é aquele que exerce o tal do munus público. O que é o munus público? É um favor que eles prestam ao Estado. Munus público. Exemplo clássico aqui, ó, os clássicos, o mesário. Gente, o mesário lá do pleito eleitoral, né, que vê lá as pessoas votarem de sunga e tal. O mesário, gente, ele é um agente honorífico, ele presta um favor ao Estado. Outro exemplo que eu cito também, gente, são os jurados, lá do Tribunal do Júri, jurados do Tribunal do Júri, 7 pessoas comuns do povo que irão julgar os crimes dolosos contra a vida, também são o que? Agentes honoríficos. Legal, não recebem um prolabore, mas tem uma vantagem. Podem computar o tempo de serviço prestado como tempo de serviço público. Que vantagem ótima, né? Mas enfim, vamos lá, gente. Ó, mais uma categoria. Temos aqui, ó, os agentes delegados. Amigos e amigas, agente delegado são aqueles que prestam serviço público em nome próprio por sua conta e risco. O agente delegado, ele recebe a incumbência de prestar um serviço público em nome próprio por sua conta e risco. Gente, temos vários exemplos aqui, ó. Por exemplo, ó, uma empresa concessionária de telefonia. Empresa concessionária. A empresa que tem a concessão para prestar o serviço público aqui de telecomunicações, telefonia, gente, uma concessionária, por exemplo, os seus empregados são delegados. Outro exemplo lá, gente, uma empresa que tem a delegação do transporte coletivo no município. Lá o motorista, o condutor do ônibus, ele é um agente delegado. Legal, vamos lá, tem mais gente aqui, hein? Temos também os gestores de negócio. Gestores de negócios. Gente, quem são gestores de negócios? Gestores de negócios. Vamos lá, gente, ó, a expressão chave. Calamidade pública. O gestor de negócio é aquele que representa o Estado numa situação calamitosa, numa situação de calamidade pública, situação calamitosa. Gente, por exemplo, aqui um exemplo clássico, ó, os bombeiros voluntários. Bombeiros voluntários são gestores de negócios. Legal. E além deles, temos aqui, por fim, uma outra categoria de particulares em colaboração com o Estado. Vamos lá, não durmam. Os agentes credenciados. Agentes credenciados. Professor, o que é o agente credenciado? Palavra-chave, ato solene. Palavra-chave, ato solene. Por exemplo, ó, aqueles artistas que foram credenciados pela República Federativa do Brasil e nos representaram muito bem, por sinal, naqueles shows de abertura e encerramento das Olimpíadas. Vários, Gilberto Gil, Caetano, Marcelo D2, Anitta, Zeca Pagodinho, gente, mas quem? A Sarah Jenner, ela não foi, né? Brincadeira. Mas quem? Beto Barbosa não foi também, mas quem? O Naldo não foi, mas enfim, aqueles artistas que nos representaram lá no show de abertura e encerramento das Olimpíadas são credenciados. E eles recebem um prolabore, hein? Interessante isso. Vamos lá, gente, última categoria, 1.4. Quem são esses caras aqui? São os agentes administrativos. Gente, cuidado porque os agentes administrativos, eles têm uma relação profissional com o Estado. Agente administrativo tem uma relação profissional com o Estado. Tudo bem? Isso é uma relação profissional com o Estado, gente, e entre eles haverá uma flagrante relação de hierarquia e subordinação. Além de eles terem, gente, uma relação profissional com o Estado, entre eles haverá uma flagrante relação de hierarquia e subordinação, tá? Temos aqui 3 categorias, né, que são subcategorias de agentes públicos. Vamos colocar aqui, ó, as 3 categorias. Com muita calma, com muita singeleza. Vamos puxar a segunda para cá. Vamos lá. Não durmam. Primeira categoria é o servidor público. Servidor público. Servidor público. Segunda categoria são os empregados públicos. Empregados públicos.
quarta categoria são lá, gente, aliás, terceira categoria são servidores temporários. São servidores temporários. Vamos começar aqui, gente, ó. Professor, o que é um servidor público? Gente, servidor público, português claro, ó, é todo aquele que ocupa um cargo público. Servidor público é todo aquele que ocupa um cargo público. Ah, legal. O que é um cargo público? O cargo público, coleguinhas, é a unidade mais simples de poderes e deveres da administração pública. O cargo público é a unidade mais simples de poderes e deveres da administração pública. É um plexo de poderes. O cargo é criado por lei. Denominação própria, vencimento próprio, competências próprias, e quem o ocupa é um servidor público. O cargo público está lá, ora ocupado e ora vago. E você que o ocupa tem o status de servidor público, você é um pedacinho da administração pública. É por isso que concurso público é igual Faustão, é igual missa. Temos todo domingo. Por quê, gente? Porque imagine um número de cargos públicos que não vagam diariamente no Brasil. E se a administração pública não preenchê-los em regra por concurso, o Estado para. Então, concurso público sempre teremos, hora mais e hora menos. Basta que vocês se preparem. Legal, vamos lá, gente. E o cargo público, ó, que é ocupado por um servidor público, ele pode ser um cargo público efetivo ou pode ser um cargo em comissão. Pode ser um cargo efetivo ou pode ser um cargo em comissão. Gente, qual que é a semelhança entre um cargo efetivo e um cargo em comissão? Ambos são cargos públicos, ok? Legal. Criados por lei, com denominação própria, e o ocupante é um servidor. Legal. O cargo em comissão é um cargo transitório, gente. Livre nomeação e livre exoneração. Em latim, é o famoso cargo ad nutum, ocupante ad nutum. Livre nomeação e livre exoneração. Você acorda, você dorme lá, o empregado, lá com o carnezão da sua cozinha Álamo, lá com o carnezão do seu Uno Mille, e acorda, vai trabalhar, gente, na repartição pública. Um clima estranho, uma energia pesada. As pessoas o evitam. Conversas paralelas. Você foi exonerado e nem sabia. Livre nomeação e livre exoneração. E o cargo efetivo é um cargo permanente, né? Igual o cabelo da minha tia, permanente. É um cargo permanente que no Brasil você só ocupa se for aprovado em concurso público, e lógico, concurso público de provas ou provas de títulos. Só que atenção por quê, gente? Os cargos efetivos, volta lá cá. Cargo efetivo, eu quero caneta, obrigado. Cargo efetivo pode ser um cargo efetivo de carreira ou pode ser um cargo efetivo isolado. Cargo efetivo de carreira ou cargo efetivo isolado. Professor, qual que é a semelhança entre o cargo efetivo de carreira e um cargo efetivo isolado? Ambos são efetivos permanentes. Só que o cargo de carreira, ele tem um plano de carreira com várias classes, admite a promoção. E o cargo efetivo isolado, embora permanente efetivo, ele não tem um plano de carreira, não admite a promoção. Então cai a prova assim, ó. Todo e qualquer cargo público efetivo admitirá a promoção. Não excelência. O cargo efetivo de carreira, ok. Agora o cargo efetivo em comissão, ele não admite a promoção, ok. E não importa se você ocupa um cargo em comissão ou um cargo efetivo. Qual que é a norma que se aplica, que rege um servidor público? É o estatuto. O que é o estatuto? É uma lei que regula a sua vida enquanto servidor público. Direitos, vantagens, regime disciplinar, gratificações, adicionais, indenizações, licenças, regime previdenciário. Gente, super importante, tá? Por exemplo, ó, se for um servidor público civil federal, qual que é a lei que representa o seu estatuto? É a famosa Lei 8.112 de 90. Volta pra cá. Então, por exemplo, aqui, ó, se for um servidor público civil federal, qual que é a lei que representa o seu estatuto? É a Lei 8.112 de 90, que é o regime jurídico de quem? Dos servidores públicos civis federais. A essa lei, então, se aplica a todo e qualquer servidor público no Brasil? Não, gente, só se aplica a quem? Aos servidores públicos civis federais, ok? Não se aplica a estaduais, não se aplica a militares, não se aplica a municipais, só se aplica aos servidores públicos civis federais. Legal. Vamos lá, gente. Ó, empregado público. O empregado público, ele não ocupa cargo, tá? Ele exercerá um emprego público permanente.
emprego público permanente, lógico, desde que aprovado em concurso público. E o empregado público é regido pela CLT. A consolidação das leis trabalhistas, a mesma lei que rege o empregado privado. Regido pela CLT, tá? Consolidação das leis trabalhistas, a mesma lei que rege o empregado privado. Cuidado, hein? Pois vejam lá, gente, a súmula 390 aqui do TST. O empregado público de empresa pública economia mista, por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica, ainda que aprovado em concurso público, ele não tem estabilidade, tá, gente? Empregado público, ele não tem estabilidade, ainda que seja aprovado aí em concurso público. E depois aqui, gente, ó, vejam o artigo 37, inciso 1 até o inciso 8º. Tais dispositivos vão tratar do quê? Principalmente aqui, ó, dos empregados e servidores públicos, tá, gente? Artigos 37 até o 8º, eles vão tratar dos empregados públicos e servidores públicos. Legal. Vamos agora para a última categoria, maravilha, que são servidores temporários. Previsão, artigo 37, inciso o quê? 9º da Constituição Federal, gente. Galera, o servidor temporário, qual que é a palavra-chave, ó? Excepcional, interesse público. Excepcional, interesse público. Excepcional, interesse público. Gente, ou seja, o temporário, ele será contratado por um prazo determinado, o temporário, ele será contratado por um prazo determinado, um prazo certo, determinado, não um prazo temporário, numa situação de excepcional interesse público. Por exemplo, ó, é lá um surto de dengue no Brasil, chikungunya, vírus Zika, enfim. Vamos contratar, nós quem? Ministério da Saúde, vamos contratar agentes temporários de combates a endemias. Uma situação excepcional, uma situação de excepcional interesse público, admite-se lá a contratação de um temporário, com ou sem concurso público, não importa, com ou sem concurso público. Legal. E cuidado porque, gente, temporário, a ele se aplica o tal do REDA. O que é o REDA? Regime Especial de Direito Administrativo, tá? O temporário, ele está sujeito, não é estatuto, não é CLT, é o REDA, Regime Especial de Direito Administrativo. Regime Especial de Direito Administrativo. Por exemplo, aqui, gente, ó, por exemplo, tá? A lei 8745 de 93 vai trazer o que? O REDA dos servidores temporários federais, tá? Regime Especial de Direito Administrativo dos servidores públicos federais, servidores públicos temporários federais, tá? Muito bem. A gente, só um toque, só para fechar aqui, ó, quase que eu esqueço. Quando eu falo assim, ó, que os cargos em comissão são de livre nomeação e livre exoneração. Uma provocação, cai em prova assim, ó. Hoje, a nomeação para cargos em comissão é totalmente livre. Hoje, a nomeação para cargos em comissão é totalmente livre. Errado porque não se esqueçam que essa liberdade, ela foi limitada pela súmula vinculante 13. Então, essa liberdade para nomear pessoas para cargos em comissão, ela foi, na verdade, mitigada pela súmula vinculante 13. Não se esqueçam que a súmula vinculante 13, o que ela proíbe? Ela proíbe o nepotismo. Nepotismo, nomear cônjuge, companheiro ou parente até o 3º grau para cargos em comissão ou funções de confiança. Repetindo, o nepotismo, súmula vinculante 13, proíbe a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente para cargos em comissão ou funções de confiança. Parente até o 3º grau, tá? Então essa liberdade que hoje tem-se para nomear para cargos em comissão foi mitigada pela súmula vinculante 13. Tudo bem, gente? Pare por aqui então, beijo no coração, muita paz, bons estudos e até a próxima aula. Valeu!